Umas horas, foi registrado um movimento intenso e incomum de aeronaves pesadas e transporte logística dos Estados Unidos, entrando e saindo do Oriente Médio. Esse fluxo logístico não é uma rotina e merece atenção detalhada, pois costuma preceder ou acompanhar preparativos operacionais de grande escala. A aeronave C-17 Globemaster III, um dos maiores cargueiros táticos da Força Aérea Americana, tem sido vistas em grande número, partindo de bases como Ramstein, na Alemanha, com destino a Israel e outras instalações na região. Relatos indicam dezenas de voos recentes transportando munições, equipamentos e suprimentos. Paralelamente, há registros de aeronaves semelhantes deixando o Oriente Médio em direção à Europa, um padrão que analistas já observaram em momentos anteriores a operações militares. Além do C-17, a atividade de C-5N Super Galaxy, C-130 Hercules e principalmente aviões tanque de reabastecimento KC-135 Strike Tanker, reposicionados para bases europeias e no próprio Oriente Médio. Caças-vento KC-135 Strike Tanker, reposicionados para bases europeias e no próprio Oriente Médio. Caças como F-16, F-22 e F-35 também foram realocados ou mantidos em alerta em bases na região, incluindo Jordânia e Arábia Saudita. Só nas últimas horas, vários caças de combate, possivelmente F-16 e F-35, passaram a sobrevoar intensamente toda Israel, de acordo com relatos em primeira mão do sargento Felipe Sabra de Israel para uma área militar com exclusividade. Entregar munições pesadas por via aérea permite aos Estados Unidos sustentar campanhas aéreas prolongadas, sem passaram a sobrevoar intensamente toda Israel, de acordo com relatos em primeira mão do sargento Felipe Sabra de Israel para uma área militar com exclusividade. Entregar munições pesadas por via aérea permite aos Estados Unidos sustentar campanhas aéreas prolongadas, sem depender exclusivamente de navios ou estoques locais. Quando cargueiros saem da região em volume significativo, os generais americanos interpretam como possível reposicionamento antes de ações cinéticas ou simplesmente como rotação após entregas maciças. O fato é que o volume registrado nas últimas semanas, incluindo ondas de 30 ou mais voos em curtos períodos, não acontece por acaso em meio às tensões com o Irã. Esse cenário logístico forma o pano de fundo para o que acontece agora em Israel. O país está em estado de alerta máximo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu realizou uma reunião de segurança restrita que durou quase 5 horas, com a presença do chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel, do comandante da Força Aérea, do chefe de inteligência militar e de outros altos oficiais. Na segunda-feira, Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, visitaram o quartel-general operacional da Marinha em Tel Aviv. Netanyahu, inclusive, cancelou seu depoimento judicial marcado para hoje, sem oposição do próprio Ministério Público, sinal claro de que a prioridade absoluta é a segurança nacional. De acordo com relatos israelenses, Jerusalém está coordenando com Washington e se preparando para participar de um possível ataque americano contra alvos no Irã. Mesmo com o adiamento anunciado, as forças de defesa de Israel mantêm prontidão elevada, avaliando que a janela diplomática pode ser curta. Na segunda-feira, o presidente Donald Trump anunciou publicamente que instruiu o secretário de guerra Pete Hegseth, o general Dan Kane e as forças militares americanas a não realizarem o ataque programado contra o Irã no dia seguinte, ou seja, no dia de hoje. A decisão veio após pedido direto dos líderes do Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que informaram estar em negociações sérias com o Teherã e acreditarem que um acordo aceitável poderia ser alcançado muito em breve. Trump deixou claro, porém, que a pausa é temporária. Ele afirmou que, caso não haja um acordo satisfatório, especialmente um que garanta que o Irã não desenvolva armas nucleares, os Estados Unidos estão prontos para um assalto em larga escala, ou seja, um ataque em larga escala contra o Irã. A mensagem de Trump foi direta, deixou claro que as forças continuam engatilhadas e prontas para cumprir sua ordem final. As propostas iranianas até o momento incluem exigências duras, como reparações da guerra, retirada de tropas americanas da região e fim da guerra no Líbano. Para Israel e para os setores da administração Donald Trump, essas condições estão longe de serem aceitáveis. A avaliação em Jerusalém é de que, sem uma proposta dramaticamente melhor por parte de Teherã, a opção militar voltará à mesa em poucos dias. O que torna o momento especialmente delicado é exatamente essa combinação. De um lado, o fluxo logístico americano, que permanece intenso, com cargueiros entregando munições a Israel e aeronaves de reabastecimento posicionados para dar suporte às operações de longo alcance. E do outro, Trump concedeu uma janela curta de negociação, pressionado por aliados do Golfo, que temem escalada maior e instabilidade no mercado de petróleo. Israel, por sua vez, não baixou a guarda. As reuniões prolongadas no alto comando, a visita ao quartel-general naval e o cancelamento de compromissos civis do primeiro-ministro mostram que o país trata a possibilidade de ação militar como iminente. A força israelense, que já demonstrou capacidade de atingir alvos distantes no Irã, está integrada aos planos americanos, caso a ordem seja dada. Analisando a visita ao quartel-general naval e o cancelamento de compromissos civis do primeiro-ministro mostram que o país trata a possibilidade de ação militar como iminente. A força aérea israelense, que já demonstrou capacidade de atingir alvos distantes no Irã, está integrada aos planos americanos, caso a ordem seja dada. Analistas observam que os movimentos de cargueiros saindo da região, com cerca de 11 C-17 registrados rumando para a Europa recentemente, podem indicar tanto o fim de uma fase de abastecimento quanto preparação para bases ficarem mais limpas antes de operações cruciais. Tudo indica que a qualquer sinal de que as negociações possam não avançar pode fazer com que o termo "a qualquer momento" se torne realidade em questão de horas ou dias.
Por enquanto, o diálogo intermediado pelo Paquistão só fez o Irã ganhar tempo, entre aspas, mas o relógio continua correndo contra os próprios interesses iranianos. É sempre um privilégio trazer informações com análise e conteúdos exclusivos para vocês. Por isso, peço o seu apoio. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com. Obviamente, o assunto de hoje é o tal áudio de Flávio Bolsonaro convocaram, oh meu Deus, este criminoso, e não podia ser diferente. Só que antes de vir aqui falar com vocês sobre esse assunto, eu dei o trabalho de ler e pensar sobre tudo que foi publicado. Eu não queria me apressar para vir aqui defender ou condenar o Flávio, mas realmente falar o que eu acho e vou ser bem sincero. Eu ainda tenho muitas perguntas que eu vou dividir com vocês no vídeo de hoje, porque tá tudo ainda muito confuso. Mas o que me deixou triste de verdade, mais me chamou a atenção, foi a pressa da dita direita em correr pra internet fazendo vídeos condenando o Flávio Bolsonaro, dizendo que a candidatura dele não era mais possível, oh meu Deus, não tem um papapanda criminoso, blá blá blá. E aí, meus amigos, eu vou ter que rebater algumas coisinhas que foram ditas, porque vocês sabem que eu não sou mulher de ficar em cima do muro e de mimimi. Esse é mais um daqueles vídeos que vai gerar muita treta, mas eu tenho que ser sincera com o meu público e manter a minha coerência. Então, se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de Face, Zap, dá uma verificada na descrição, o pessoal continua ativo aqui no canal, e se não for inscrito, se inscreve, dá essa moralzinha pra mim. Olha, aqui no Brasil a gente já viu de tudo. Ministro, do começo indo na fonte, que é o The Intercept, ok. Vamos começar do começo indo na fonte, que é o The Intercept, ok. Sim, todo mundo sabe que o The Intercept é financiado pelos Soros, pelo Homem de Ar. Então, assim, não é que tudo que ele publique seja mentira, mas eu sempre vou dar uma desconfiada. Assim como eu vejo conteúdo na Globo, como eu vejo conteúdo, eu prefiro checar na fonte original e pensar, refletir a respeito do que foi escrito e separar o que é fato do que é a opinião do jornalista. E o The Intercept, vamos combinar aqui, que é um veículo, assim, bem suspeito. Mas ele publicou essa matéria. Abre aspas. Estou e estarei contigo sempre. Áudio. Flávio Bolsonaro negociou com Daniel Vorcaro 134 milhões para bancar o filme de Jair. E essa matéria já começa com o áudio, que na minha opinião foi o mais polêmico. Abre aspas. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem minha conversa entre a gente, só preciso que me dê uma luz. Abraço. Fecha aspas. E aí já começa a minha pergunta. Se essa é a declaração mais emblemática, mais forte, porque segundo o The Intercept, esse áudio foi mandado pelo Flávio para o Vorcaro na véspera da prisão do banqueiro, que ocorreu no dia 18 de novembro de 2025, por que eles não colocaram esse áudio? O áudio que eles disponibilizam é outro. Alguém ouviu o Flávio falar isso daqui? Eu não ouvi. O Intercept está dizendo que ele falou, mas não provou. Minha dúvida, pode ser verdade, não estou dizendo que seja mentira. Mas por que o jornalista não publicaria o áudio mais impactante? Será que esse é só um pedaço do áudio? Em que contexto se deu essa conversa? Eles estavam falando do filme? Foi mesmo nesse dia que o jornal alega ter sido? Então eu precisaria acessar o arquivo para pelo menos ter uma ideia. Assim, eu não posso levar como verdade. Eu não sei se vocês discordarem, muitos podem escrever aqui. E daí eles mostram diversas artes. Não é o print, não é o arquivo original. Eles fazem artes mostrando os diálogos. E aí aqui tem vários diálogos que começam aqui. Ele bota essa arte do diálogo do dia 15 de novembro. Né? Aqui tá o contexto da conversa, fala irmão e tal, fala irmãozão, tô na igreja, aí tem imagens que eu não sei o que são, estarei sempre contigo, amém. Não sei, pode ter mandado a foto da igreja ali, não sei realmente o que foi dito. E daí eles têm os diálogos que começam em 8 de dezembro de 2024, e aí vão até, aqui ó, o áudio que eles publicam, o único áudio que eles publicam mesmo é do dia 8 de setembro de 2025, portanto bem antes da prisão do banqueiro. E as conversas aqui vão até 7 de novembro de 2025, que é 10 dias antes da prisão do banqueiro. Eu acho estranho não ser publicado justo o áudio que é o mais impactante. Mas eu quero fazer uma outra análise com vocês. Começa em 134 milhões. Aí depois sai, essa matéria do The Intercept foi às 2 da tarde, 2h30 da tarde. 2 horas depois, Malu Gaspar publica no Globo. Publicitário confirma ter intermediado o repasse do Vorcaro para o filme do Bolsonaro. E aí o valor é de 62 milhões. Não tem nenhum documento aqui também que comprove, entendeu? Eles dizem esse valor com base no que o publicitário falou. Só que aí, o Intercept diz que é 134 milhões. Um publicitário fala que é 62 milhões. Depois a mesma Malu Gaspar, às quase 4 horas da tarde, publica que o Master pagou 2,3 milhões a uma empresa usada para financiar o filme do Bolsonaro. De novo aqui, sem nenhum documento, sem nenhuma comprovação, que nesse caso, na minha opinião, seria importante. Não estou dizendo que ela está mentindo, só estou dizendo que ela não prova de maneira cabal a acusação que ela está fazendo. E tem essa divergência de valores. Era 130, aí passou para 60, aí foi pago 2 milhões. Eu preciso que seja respondido. Cadê o contrato pra gente ver o que de fato foi negociado? Por quê, meus amigos? Depois saíram algumas explicações, eu peguei aqui a nota do Mário Frias, que está diretamente envolvido com o filme, e que falam que não houve nenhum dinheiro do Vorcaro pro filme. E aí fica estranho. O Vorcaro fez pagamento foi pro filme. Pra quem ele fez o pagamento? História. Cadê o contrato? Cadê o documento? Esses papéis precisam aparecer. Principalmente de quem faz, do lado de quem faz a acusação, que é quem tem que provar. Não posso simplesmente vir aqui e dizer assim, o fulano recebeu o dinheiro da máfia, não sei o quê, e sem nenhum papel pra comprovar o que eu estou dizendo. Então, isso daqui eu não vou nem posicionar se é legal, se é ilegal, se é moral, se é imoral. Falta comprovação. O que o Flávio falou, eu já vou passar pra vocês. Daí eu continuo no meu raciocínio. Mas aqui tá a nota do Mário Frias dizendo que o senador Flávio Bolsonaro não tem qualquer sociedade no filme ou na produtora. Seu papel limitou-se à cessão dos direitos de imagem da família e, naturalmente, ao peso que seu sobrenome agrega na hora de atrair investidores interessados em financiar um projeto desse porte. O que é legítimo e esperado e não configura em si nada além do óbvio.
A produtora, que é essa daqui, já se manifestou dizendo que não há um único centavo de Daniel Vorcaro no filme Dark Horse. E ainda que houvesse, não haveria problema algum. Mas muita gente diz, mas o dinheiro do Vorcaro vem de fraudes e tudo mais. Sim, mas aí a gente tem que entender. O crime do Vorcaro era emprestar dinheiro para filme? Não, o crime dele era aliciar autoridades que colocavam fundos públicos no seu banco para que ele gerasse papéis fraudulentos. O Flávio Bolsonaro apresentou algum projeto de lei favorecendo o Vorcaro? O filme era para falar bem do Vorcaro? O Flávio Bolsonaro influenciou algum agente público a aportar dinheiro no banco do Vorcaro? Não. Os diálogos que a revista traz foram feitos antes da prisão do Vorcaro. Esse, da véspera, que seria o mais sensível. Se eu fosse jornalista, eu teria publicado, pra comprovar o que eu digo. Não publicar esse áudio tá esquisito, na minha opinião. Não sei se ele falou isso ou não. Mas o Flávio deu uma explicação que eu achei muito boa e, inclusive, levantou a bola. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a CPI do Banco Master. Investiga o Flávio, investiga o Lula, investiga o Ciro Nogueira, o Alcolumbre, investiga todo mundo. E daí a gente tem um papel do contrato que acaba com essa divergência. O que vocês acham? Olha só o que o Flávio respondeu. Fala pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master fechar. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história dessa veiculada agora nada mais é do que um filme procurando investigadores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Então reparem que todo mundo falando, mas o Flávio falou que é verdade. Ele disse que procurou investidores. Ele não disse que recebeu dinheiro, que foi depositado, que houve patrocínio. Houve uma tentativa de patrocínio a um filme do Bolsonaro. Um Vorcaro antes dele ser preso e antes de vir tudo à tona. Até aí não tem nenhum crime. Mas tem gente dizendo que recebeu dinheiro, que pagou pra esse, pra aquele outro, sem apresentar papel. Aí é que eu acho complicado, entendeu? Zero dinheiro público, zero dinheiro maneiro, que o seu governo gosta de fazer, gastar dinheiro público pra fazer algo de propaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. Acontece que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sentiu. Então, os dois novos hidratantes da Princípio garante uma hidratação mais... Flávio, sim, tinha um contrato, ele parou de arcar com as parcelas. Isso precisa ser mostrado ao público o quanto antes, pra não ficar essa história de, um valor de 130, 60, 2 milhões, o quanto é que foi pago, pra quem que foi? E foi pra fazer o filme do Bolsonaro, ia ter uma contrapartida, ia ter participação na bilheteria, o que estão dizendo por aí. Tudo isso precisa ser esclarecido. O contrato que ao não pagar essas parcelas tinha uma grande chance do filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu penso que precisa de uma coisa muito importante. O filme Esclarecido. O contrato que ao não pagar essas parcelas tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu penso que precisa de uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço. Sensacional, estou louca para ver o lançamento do filme. E, aliás, por falar em filme, daí saíram outras matérias. Por exemplo, essa daqui do Estadão. Pagamentos de Vorcaro ao filme de Bolsonaro superam o orçamento de Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Não vou entrar no mérito do valor, porque eu não posso falar sobre algo que eu não sei quanto foi. Foi 130, foi 60, foi 2, foi 10, foi milhões de reais, de dólares, pra quem foi. Quando eu tiver o contrato, daí eu me manifesto sobre isso e falo pra vocês a minha opinião sincera. Por enquanto, eu só tenho perguntas. Mas... houve então dinheiro para Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto, que foram promovidos pelo Lula. Teve jantar lá nos Estados Unidos com a Fernanda Torres. Depois teve sessão de cinema da Janja no Palácio desses dois filmes. Então, eles também estão envolvidos em esquemas de corrupção do Vorcaro. O pessoal do filme da Fernanda Torres, o lacradorzinho lá do Agente Secreto. Esse pessoal todo aí também está envolvido em esquemas porque receberam o dinheiro do Vorcaro para fazer filme? Ou será que o Banco Master financiava diversos filmes e o Dark Horse seria mais um? Aliás, Lauro Jardim publica aqui que o Vorcaro financiou o filme sobre Lula e Temer. Ou seja, ele tem um gosto bem eclético. De novo, o pessoal precisa entender o que é o escândalo do Banco Master. Qual que é o problema? O problema é o Vorcaro ter um banco? Não. O problema é o Vorcaro aliciar autoridades para colocar fundos de pensão no Banco Master e emitir os papéis. O Flávio apresentou alguma lei? Colocou algum fundo? Fez alguma intermediação de Vorcaro com ministros do STF, com o Executivo? Não. O dinheiro foi para fazer o filme. Mas o dinheiro... Bom, na época ele sabia disso, quando ele foi procurar o patrocínio? É isso que nós precisamos ter bem claro em mente. Mas tem muita gente que me decepcionou. Vou começar aqui com o Constantino, publica esse vídeo de 7 minutos. Às 4 da tarde, recém tinha saído a nota lá, ele lê a matéria do Intercept, toma isso como verdade e olha só o que ele diz. O áudio bombástico que o site do Intercept divulgou da ligação do senador Flávio Bolsonaro para o banqueiro fraudulento Daniel Vorcaro no final de 2025, cobrando dezenas de milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, um filme da Mário Filhos, a favor do Bolsonaro. Acho que ele terminou de guerra cultural, é isso, né? É um escândalo que não dá para passar pano. Não tem nenhum áudio do Flávio Bolsonaro dizendo, olha só, eu preciso de 160 milhões pro filme. Não tem. Ele toma como verdade o que o Intercept diz, que depois já foi desmentido pela Globo, é um valor que a gente não sabe. Então, assim, não é uma questão de passar pano, é de entender o que realmente aconteceu. Me pareceu muito precipitada essa vinda à internet para dizer que a candidatura do Flávio Bolsonaro é inviável e que não dá para passar pano. Inclusive, não é isso que eu quero mostrar, eu quero mostrar esse. Ana Paula Henkel também vem na Revista Oeste às 6 da tarde, conforme vocês estão vendo ali, pra sentar-lhe a maneirada no Flávio e no Eduardo também. Alguns outros pontos, né, que a gente vai lendo aqui as informações que estão aparecendo, e acho que agora a gente pode estabelecer nos nossos comentários no fato de que o próprio senador Flávio Bolsonaro não negou os áudios e as mensagens trocadas com o Vorcaro. Então, nós passamos... Tá, mas os áudios não, um áudio só, não é na véspera da prisão. A revista diz que existe um áudio do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, na véspera da prisão, dizendo que tá junto com ele, para o que der o vier, mas não mostrou o áudio.
O único áudio que tem é de setembro, bem antes da prisão e falando outras coisas. Não sei se ela não ouviu, se ela não entendeu, se ela fez de louco, mas enfim. Nesse ponto, e eu queria puxar um fio que o professor Marcília trouxe em relação a será que valia a pena aceitar o dinheiro do Vorcaro? Porque ali, nas conversas que foram divulgadas hoje, nós estamos em meados de novembro de 2025. O Vorcaro foi preso no dia 17 de novembro. Não, as conversas que foram divulgadas são de bem antes. O único áudio que eles dizem que foi na véspera é aquele que eu mostrei pra vocês. E as conversas começam em 2024, como eu também mostrei pra vocês. Então, assim, ou ela não fez o papel dela de jornalista de ler a matéria do The Intercept, que eu mostrei aqui pra vocês, ou então ela está mal intencionada. Algum dos dois tem que ser. De 2025, ou seja, não é possível que o Flávio não sabia quem era Daniel Vorcaro, né, naquele ponto ali, já que nós estamos estabelecendo aqui, que é muito claro. Vorcaro colocou dinheiro em todo mundo em Brasília e se cercou, né, pra ter certeza de que ele, governo A ou governo B, ele continuaria com o poder nas mãos. Tá, mas o Flávio fez alguma promessa de contrapartida? Não, falei com o banco, vamos fazer a compra do BRB, eu conversei com o governador do estado tal, nós vamos aportar um fundo de pensão para o banco. Teve alguma contrapartida ilícita? Ou tá se falando em fazer um filme e pagar atores? Esse comentário que me pareceu muito maldoso, porque ela deveria entender o que de fato é crime e o que de fato é o escândalo do Banco Master. Estamos aguardando, né, talvez o mais um possível vídeo agora da campanha do Flávio Bolsonaro, já teve a nota imprensa, já teve a nota imprensa divulgada agora pelo senador Rogério Marinho, já teve esse vídeo do Flávio que nós mostramos, mas outras perguntas começam a aparecer agora, Paula, porque, por exemplo, na matéria diz que o envolvimento de Vorcaro foi negociado diretamente com o Flávio, mas teve outros intermediários, como o irmão do deputado federal Cassado, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e o deputado federal Mário Frias, também do PL paulista, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro. Então, eu acho que o próprio senador deputado federal Eduardo precisa também se manifestar, o Mário Frias também, eles de fato negociaram diretamente e já se manifestaram e pelo lado da produtora tá dizendo que não houve essa negociação. E uma outra parte da matéria diz que parte do dinheiro tenha sido transferida entre investimentos e participações, que atuava em parceria com a empresa de Vorcaro, para o fundo Havengate Development, sediado no Texas, que é onde Eduardo Bolsonaro mora, e controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro, de acordo com a reportagem do Intercept. Então, o Brasil precisa de explicações também, né? Mesmo se o dinheiro for lícito, tiver origem lícita e for ter sido transferido de maneira ilícita, nós precisamos saber, né? Porque hoje o Eduardo Bolsonaro mora no Texas, agora o dinheiro foi transferido para o fundo do Texas, como esse dinheiro foi transferido, eu acho que agora, mais do que nunca, é preciso transparência para o Brasil, não até. Verdade, precisa de transparência, coisa que a Intercept não fez. Ela escreveu e não colocou nenhuma prova, ela disse que foi, e teve esse fundo, mas até agora, de novo, fico esperando aí o contrato, a prova pra me manifestar, não vou acusar ninguém. Mas o Zema também, ó, às 5 horas da tarde, vai dar a lacradinha. Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando o dinheiro do Vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil. Ainda com aquela velha narrativa da terceira via, do centrão da direita permitida, que Flávio está fazendo a mesma coisa que o PT, quando, de novo, não houve nenhuma contrapartida do Flávio de fundos, de investimentos, de compra do banco, nada disso. Agora, sobre o Vorcaro ter colocado dinheiro em diversos lugares, já saiu a notícia de que ele colocou dinheiro na campanha do Bolsonaro, na campanha do Tarcísio e no Partido Novo também. O pai do Vorcaro, que aliás foi preso hoje, doou ali 1 milhão pro diretório estadual do Novo para a campanha de governador do Zema. E aí, Zema, isso daqui também é imperdoável? Também é um tapa na cara? Ou é só quando tem a ligação? Recebeu o dinheiro sem ligação, não tem problema nenhum. Pra vocês verem. Aí tem a cara de pau da galerinha do Instagram. Esse daqui, o Cardoso Mundo, publicou um videozinho e fechou os comentários. Olha só, ele fechou os comentários. Ninguém pode comentar, bem democrático. Veja a cara de pau desse cidadão aqui. Do Flávio Bolsonaro pro Daniel Vorcaro tem algo que você não sabe, mas que eu avisei aqui. Eu disse há bastante tempo atrás, eu disse que existia um plano acontecendo para poder jogar todo esse escândalo envolvendo Daniel Vorcaro, envolvendo o Banco Master no colo da direita. E que aquele nosso amigo lá de Erechim, que denunciou... Tá falando do vereador Rony Gabriel, que denunciou o esquema dos influencers. Né, todo o escândalo, etc. Ele estava sendo usado pelo sistema, pela Globo, como massa de manobra para poder executar essa missão. Ele mordeu a isca, caiu como um patinho, e veja bem, no dia de hoje explodiu no colo do Flávio Bolsonaro esse escândalo. Depois vocês vão lá e assistam, porque ele vai nessa linha de que aquele escândalo dos influencers foi uma coisa que a Globo influenciou o Rony Gabriel. Só que assim, olha a diferença. Essa matéria aqui da Folha, que eu nem cheguei a conseguir comentar com vocês, saiu no dia 10 de maio, fala sobre os influencers do Vorcaro. A agência do Vorcaro gastou 8 milhões para que influencers falassem bem dele na internet depois do escândalo. E olha só quem é que tá na planilha de pagamento. Cardoso Mundo recebeu 200 mil pra fazer um filme do Bolsonaro? Não, pra falar bem do Vorcaro. Essa é a diferença. Mas nós temos aqui também a musa da Oeste, Julie Milk, que correu para mostrar a sua virtude de uma pessoa honesta que quer distância dos corruptos. Não dá pra passar pano. Esse áudio do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro é politicamente devastador. É imoral. Não porque uma conversa privada, por si só, prove crime. Não prova. Mas porque expõe um grau de proximidade incompatível com o discurso moral absoluto que a direita defende.
Essa senhora apareceu há pouco tempo, não sei onde é que ela estava em 2018, se ela estava fazendo L, se ela estava apertando 13, mas ela apareceu há pouco tempo, comenta alguns vídeos no Instagram, fala um pouco mais até sobre cultura, porque o comentário político dela é um desastre quando ela fala sobre política. Ela está também na Revista Oeste, no programa da manhã, e aí ela fala que, porque não sei o quê, porque não importa se é de direita, se é de esquerda, porque é corrupto, só que uns tempos atrás ela estava tirando fotinho com o Kassab. Não vi a indignação dela com o Kassab e com todo o passado do Kassab que ela deveria saber. Tá aqui uma matéria de 2021, ó. Ele foi réu sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, associação criminosa e Caixa 2. Inclusive, teria recebido uma suposta propina de 16 milhões da JBS. Aí ela não faz vídeo assim, indignada, né? Ela tira foto. Então, pra fechar aqui, eu acho muito esquisito nessa direita, que correu pra, em poucas horas, foi o primeiro a fazer conteúdo, como eu sou limpinho, Flávio é um criminoso. Todos dizendo que agora ele não pode mais ser candidato a presidente, todos aqueles que torcem pela terceira via. É um movimento muito esquisito, muito esquisito. Eu vou continuar observando e assim que eu tiver mais informações, é claro que eu vou trazer aqui pra vocês. Agora eu quero a opinião de vocês sobre tudo isso que eu falei. Fala pra mim aqui nos comentários. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo, até a próxima. Fui.